Renato, na coletiva de ontem, é claro que tu vai definir o teu, tu já falaste, vai definir o teu futuro depois do dia 12, mas na coletiva de ontem tu falou que já teve uma lista de jogadores, então tu já está te preparando para o ano que vem e tu já está imaginando como tu quer que esse time do Grêmio jogue. E tudo de acordo com a tua carreira, já te viu jogar de diversas formas, no Fluminense uma, no próprio Grêmio em 2010 era outra, 16, 17, enfim. O que que tu imagina para esse time do Grêmio em 2023? Não, a resposta praticamente vai ser a mesma. Eu imaginar uma coisa, no momento que tenho uma lista de jogadores para entregar para o próximo presidente, é uma coisa que eu imagino que esses jogadores que eu vou indicar vão ajudar o clube. E vocês vão ver a lista no momento que eu entregar para o próximo presidente, entendeu? Eu sempre vou procurar fazer o melhor pelo Grêmio, estando aqui ou não. Então, no próximo dia 12 tem a eleição, um vai ganhar, vou voltar a conversar com o que ganhar. Antes eu tenho que resolver o meu problema, entendeu? A minha renovação. E a partir daí, se isso acontecer, aí sim, eu tenho essa lista de jogadores, vou trocar ideias com o próximo presidente, entendeu? E ver o que a gente pode fazer. A gente sabe que a gente precisa reforçar o grupo. Série A é outro patamar. E o Grêmio, como sempre falo, tem que pensar grande. E pensando grande, você tem que ter um grupo forte. É normal isso no futebol. Então, a lista vai ser entregue no momento que vamos degrau a degrau. Se eu renovar meu contrato, eu entrego a lista. Se por um acaso isso não acontecer da renovação do meu contrato, e o presidente, próximo presidente, que querer essa lista que eu tenho, eu vou entregar também, sem problema algum. Renato, aproveitando que hoje é um fim de ciclo, né? Fecha esse período de Série B, fecha o seu contrato hoje, se vai renovar ou não é outra história. Eu queria saber de você o que você pôde observar nos últimos meses no vestiário do Grêmio em relação a um jogador especificamente, que foi o grande investimento do Grêmio em 2021, que é o Campaz. A gente discute muito o Campaz desde que ele chegou aqui pelo potencial que ele apresentava e pelo fato de não ter confirmado. E algumas das críticas que se faz ao Campaz até se parecem com as que ocorriam com o Jean-Pierre aqui na sua gestão passada, um jogador que não consegue dar intensidade, que desliga do jogo, tem qualidade. O que você avaliou nesse período do Campaz? O que falta para ele confirmar o grande jogador que o Grêmio contratou e botou muito dinheiro em cima na época? O Campaz, na verdade, lá atrás eu sempre falava para vocês que eu gosto de trabalhar com um jogador colombiano, equatoriano, no momento que ele está adaptado ao país. Isso eu sempre falei para vocês. Aí, no momento que você traz um jogador de lá, que não está adaptado aqui, ele precisa de um período para se adaptar ao futebol brasileiro. O que eu posso falar do Campaz? Qualidades ele tem. Só que, comigo, ele jogou muito pouco. Muito pouco. Ele praticamente ficou no departamento médico. Então, é difícil você avaliar um jogador no momento que ele não joga. E é aquilo que eu sempre falei para vocês do jogador lá de fora. Ele precisa de um período para se adaptar ao futebol brasileiro. E para se adaptar, ele precisa jogar também. E ele teve algumas lesões que atrapalharam ele. Então, fica difícil eu, no caso, avaliar um jogador, tê-lo visto jogando muito pouco. Mas é uma contratação que o clube fez. Agora, vamos ver o que acontece no próximo ano. Tudo bem, Renato? Boa noite. Um dos grandes pilares aí dessa sua era vencedora no Grêmio, especialmente nos últimos anos, foi a formação de muitos jovens. E muitos deram certo aqui no Grêmio, e as conquistas, especialmente de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonatos Gaúchos, elas falam por si só. Atualmente, com o que você observou nesta reta final da Série B, sobre os jovens do elenco, o Grêmio está bem servido para a temporada de 2023 e também queria que você falasse sobre o Gabriel Silva, que hoje foi o grande destaque da partida. Aí veio mais ou menos a resposta que eu dei do Campanha, né? Os garotos praticamente jogaram um pouco comigo. Tem jogadores que têm futuro aqui, sim, precisam ser lapidados,
Mas eu falei para vocês, naquela dificuldade, naquela pressão que o clube estava para subir para a primeira, você põe os garotos, às vezes os garotos vão mal pela pressão, não estão preparados para aquela situação, acabam indo mal, e muita gente vai falar que os garotos não têm condições de ficar no grupo do Grêmio. Então, o garoto tem que ser colocado na hora certa. Pelo menos eu trabalho dessa forma. E os 2 últimos jogos aí o Gabriel teve oportunidade. E foi bem nos 2 jogos, não só pelos gols que ele fez, mas ele foi bem. É um garoto que tem futuro, sim. Eu gosto de trabalhar com os garotos. E precisamos sempre de garotos no grupo. No grupo a gente precisa. Você não vai formar um grupo de 25, 30 jogadores cascudos. É impossível. Sempre você vai ter os garotos. E temos uns garotos aqui que têm um futuro, sim. Mas no decorrer dos jogos que eles vão mostrando se tem condições ou não. Agora, precisa de oportunidades. No momento que eu cheguei, não era o momento das oportunidades deles. Pude avaliá-los nos últimos 2, 3 jogos, alguns jogadores. E agora que eu falei para o teu colega aí, esperar ano que vem para ver se eu vou estar aqui ou não, se eu vou dar continuidade no trabalho. Agora, é essencial sempre, num grupo de jogadores, você ter 3, 4 garotos. Renato, ontem você falou bastante conosco na entrevista pré-jogo sobre a questão dos reforços, enfim, né? O dia 12 é o dia que vai começar a decidir se tu permanece ou não. E há pouco tu citaste também que a lista, de repente, se o próximo presidente quiser, independente da tua permanência ou não, você pode apresentar. O que eu quero saber de ti é o seguinte, na conversa que tu vai ter com quem vencer a eleição, para definir a tua permanência, vai passar pelo poder de investimento do Grêmio, né? Do grupo que o Grêmio poderá te oferecer, a qualidade que o Grêmio poderá te oferecer, ou isso independe para a tua permanência? Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Mas é o que eu falei. O torcedor do Grêmio, no último ano, ele sofreu bastante. O torcedor do Grêmio ele se acostumou a ganhar. E para ganhar, para você disputar títulos, você precisa de um grupo forte. Será que tem alguém aqui que vai me falar o Grêmio não precisa de reforços? Bom, esse cara deve ser mágico, entendeu? O Grêmio precisa de reforços. O próximo presidente tem que entender que, seja o Guerra, seja o Dorico, tem que pensar grande, porque o torcedor do Grêmio pensa grande. Eu não estou falando que o próximo presidente do Grêmio, eu estando aqui ou não, tem que fazer loucuras. Não são loucuras, mas trazer jogadores para fortalecer o grupo, até porque as loucuras estão lá na Europa. E é difícil você trazer um jogador da Europa ganhando o que se ganha lá fora. Agora, quando eu falo em fortalecer o grupo, é trazer jogadores que estão acostumados a ganhar também, jogadores que, por onde passam, têm se dado bem. Até porque nós temos, como eu falei, alguns jogadores jovens aqui, e a gente sabe, não vamos nos enganar. O grupo do Grêmio precisa de reforço. Antes mesmo de eu chegar, eu via tanta coisa de vocês da imprensa, o grupo do Grêmio é fraco, o grupo do Grêmio é isso, o grupo do Grêmio é aquilo. Temos bons jogadores aqui, sim. Temos bons jogadores. Agora, é óbvio que alguns precisam sair para alguns chegarem. Isso é lei no futebol, em qualquer clube. Você não pode trazer jogadores para reforçar o grupo do Grêmio e continuar com 30 e poucos jogadores aqui. Então, se alguns chegam, alguns vão ter que sair. É assim que você forma um grupo. Não adianta nada você ficar se enganando. Ah, não, subiu, esse grupo é bom, esse grupo vai encarar a Série A. Não, não vai encarar a Série A, não. Lá é outro patamar. É outro patamar. Pode ter certeza. Eu dou até o exemplo do próprio Cruzeiro, que disparou, merecidamente foi campeão da Série B. Vamos ver quantos jogadores se eles vão contratar ou não. Então, a gente sabe, a gente precisa reforçar o grupo. Não vamos nos enganar. Eu estando aqui ou não, se o próximo presidente do Grêmio pensar grande, ele sabe que precisa de reforço. Senão vai sofrer. Eu falei que nós íamos sofrer nos últimos 2 meses aqui, mas iria subir. Agora, se pensar pequeno, vai sofrer o ano todo. Aí é pior. Renato, boa noite. Você já falou, deixou claro, o Grêmio vai se reforçar, precisa de reforços. Não foi você que montou esse grupo, foi muito pouco tempo que você trabalhou com esses jogadores. Mas vamos na outra linha. O que você viu de bom nesse pouco tempo que você ficou no vestiário do Grêmio esse ano com os jogadores que você trabalhou? Quando eu cheguei, eu não gostei do ambiente que eu encontrei, mas aos poucos foi melhorando. E os jogadores ficaram mais leves, mais soltos. Eu gostaria de ter dado mais oportunidade para os garotos.
Temos garotos aqui que temos qualidade, é necessário dar mais oportunidade para eles. Gostaria, mas é o que eu falei. Não adianta você querer dar oportunidade para os garotos na hora errada, você acaba queimando. Então, gostaria de ter subido com esse grupo algumas outras rodadas lá atrás, para que eu pudesse dar mais oportunidade para os garotos. Porque os jogadores mais antigos aqui praticamente conheço todos, entendeu? Eu sei das qualidades deles. Gostaria, mas aqui eu falei, a responsabilidade era muito grande, a pressão era muito grande para a volta do Grêmio à Série A. E não é que você põe um garoto desse numa furada dessa, furada que eu digo, passar essa responsabilidade para ele, você pode queimar o garoto. Então era isso. Eu gostaria de ter dado mais oportunidade para eles. Mas se eu continuar aqui o ano que vem, pode ter certeza, esses garotos que estão aqui vão fazer parte do grupo e naturalmente vão ter as oportunidades deles. Renato, o jogo de hoje marca o encerramento de uma temporada e todo fim de temporada um clube passa por muitas mudanças, né? Grupo de jogadores, às vezes o comando do técnico também muda. Como é que lidou com essa semana? Como é que foi para ti depois de tantas experiências positivas no Grêmio, né? Libertadores, Copa do Brasil, disputar o Mundial, enfrentar uma semana como essa que era o fim de uma Série B com o clube já classificado? Como é que foi para ti passar por essa emoção diferente depois de um ano tão difícil para o Grêmio e com o teu retorno? Foi a semana mais tranquila que eu tive. Nós voltamos da Série A. Eu até estava conversando com todo mundo dentro do clube. Imagina a situação, por exemplo, dos outros clubes, por exemplo, de um Sport, de um Vasco, entendeu? De um Bahia, que estão na última rodada e estão brigando para subir. O Grêmio, querendo ou não, subiu com 2 rodadas de antecedência, então o estresse praticamente saiu. Tivemos uma semana mais leve, em todos os sentidos, entendeu? Cumprimos com o nosso dever, volto a repetir, nada mais que obrigação nossa, mas às vezes a obrigação de subir e você não consegue o resultado. E nós conseguimos. Então foi uma semana tranquila aí para relaxar um pouco. Essa semana praticamente eu trabalhei mais a minha cabeça com o meu futuro, com o futuro do clube, do que propriamente com o grupo, entendeu? Já pensando lá na frente. Então, foi esse trabalho que eu tive essa semana aí. Mas o importante é que chegou praticamente início de novembro, o Grêmio no próximo ano está na Série A. Espero que nunca mais ele saia de lá, entendeu? Que é o lugar grande como esse clube aqui, não pode disputar a Série B. Aconteceu, infelizmente, tal, mas agora é formar um grupo porque o torcedor não sofra mais, os profissionais aqui do clube não sofram mais, entendeu? E o Grêmio possa voltar a disputar títulos, a vencer títulos, como aconteceu na minha chegada aqui em 2016, que o Grêmio montou um grupo bom, entendeu? E a gente disputava títulos e ganhava. Então, também foi uma fase muito boa que eu convivi aqui dentro do clube. Essa última semana, como falei, foi bem mais leve. Valeu. Obrigado, Renato. Boa noite.